Bom, gente, antes da gente entrar na prática da programação em si, eu vou falar um pouco do que é uma linguagem de programação e qual que é o contexto que ela surge. A linguagem de programação, que tem diversas, e a gente vai usar o Python, ela surge em um contexto de uma tentativa de estabelecer uma comunicação efetiva entre o computador e nós, seres humanos. O computador, como eu comentei com vocês, é uma ferramenta muito simples e ele carrega uma linguagem muito simples. A linguagem que o computador carrega é a linguagem 0 e 1, ou sim não, uma linguagem binária. E não sei se vocês percebem, mas é uma linguagem muito pobre. Em que sentido? De que é muito difícil construir significados, principalmente significados abstratos, usando uma linguagem tão simples assim, com duas informações só. Imagina se nós conversássemos com 0 e 1. Não seria complicado transmitir certas informações, certos conceitos mais abstratos? Imagina falar sobre felicidade, sobre tristeza, sobre saudade usando os zeros e uns. Seria meio complicado, né? Então, para nós seres humanos, é difícil se comunicar na linguagem do computador, é exaustivo. Não é que a gente não conseguiria, mas é exaustivo. Por outro lado, é muito difícil para o computador conversar na nossa linguagem, que é uma linguagem que a gente chama de linguagem natural. Qual que é o problema da nossa linguagem para o computador? Primeiro, porque o computador é uma linguagem muito simples. A linguagem natural, ela tem algo que dificulta o entendimento para o computador, que é a ambiguidade. A ambiguidade, ela traz uma certa complexidade, porque, por exemplo, a palavra manga. A palavra manga tem diversas aplicações. Pode ser a manga fruta, pode ser a manga que encontra na camisa, sabe? Uma camisa de manga longa, por exemplo. A palavra banco pode ser o objeto em que você vai e senta e descansa, pode ser a instituição financeira. Então depende muito de algo extremamente importante aqui, que é o contexto. O contexto na nossa linguagem, ele traz uma certa complexidade. Imagina, a palavra manga tem significado diferente dependendo da aplicação dela numa frase. Então isso traz uma abstração muito grande que para o computador fica difícil de entender. E aí surge a necessidade de algo chamado tradutor. Alguém que traduza a nossa linguagem para o computador entender e o que o computador fez para o humano entender, né? O tradutor. Então, basicamente, a ideia era, você vinha pedir alguma coisa. Então, por exemplo, eu vim falar assim, computador, calcule a soma da expressão do quadrado do número 2. Certo? Então eu quero que eu passe isso aqui para o computador. Calcule a soma da expressão do quadrado do número 2. Então eu quero fazer 2 ao quadrado. Aí eu passaria para esse tradutor e o computador entenderia. Só que percebe que criar um tradutor que entenda a nossa linguagem também é difícil. É difícil criar um programinha que vai poder pegar a nossa linguagem e traduzir para o computador. É difícil, nossa linguagem é muito complexa. Então o que a gente faz? A gente precisa criar uma nova linguagem. Tá? E essa nova linguagem é a linguagem de programação. É uma linguagem que não tem tantas ambiguidades. Vocês vão perceber que são linguagens chatinhas. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Print. Print é uma palavra. Print, parênteses. Isso aqui é uma palavra dentro da nossa linguagem de programação. Tá? Essa é uma palavra. Dentro dessa linguagem de programação, é errado a gente escrever print com P maiúsculo. Ele vai falar que está errado, que não existe isso. Para quê? Para tentar destruir essa questão do contexto. Cada coisinha só tem um único significado. Então a gente cria a linguagem de programação como uma linguagem que vai conseguir ficar tão próximo do computador quanto do ser humano, tá bom? Para poder facilitar esse processo de tradução. Então a linguagem de programação surge para isso, para a gente conseguir comunicar com o computador e também para facilitar o processo de tradução para o computador. Só usar a nossa linguagem não seria o suficiente, beleza?
Então agora a gente vai para aulas um pouco mais teóricas sobre a linguagem Python. E depois a gente vai escrever alguns códigos e fazer alguns exercícios. Fechou? Até mais. Até as próximas aulas.